Olá, gente, aqui é a Fê e hoje eu vim conversar com vocês sobre Origem, de Dan Brown. Origem vai contar a história de uma descoberta que vai surpreender e influenciar o nosso modo de vida, o nosso modo de pensar e também pode acarretar no fim de todas as religiões. Acontece que um futurólogo chamado Edmund Kirsch acaba fazendo uma descoberta onde ele responde duas perguntas fundamentais que todos nós, em algum determinado momento da nossa vida, já nos perguntamos, que é: de onde viemos e para onde vamos? Segundo ele, depois dessa descoberta que ele fez de muito estudo, ele conseguiu a resposta para essas duas perguntas cruciais. E isso vai abalar o mundo da ciência e principalmente o mundo da religião. O Edmund, ele então promove um evento na Espanha, em um dos museus da Espanha, e ele convida determinadas pessoas, inclusive uma delas é o professor Robert Langdon, já muito conhecido por nós, para quem já leu algum livro do Dan Brown. O Robert, na verdade, é amigo do Edmund, o Edmund foi aluno do Robert e depois desse tempo sendo aluno dele, eles viraram amigos. E todo ano eles se encontram para debater assuntos, teorias, enfim. O Robert então é convidado e durante esse evento, um pouco antes desse evento, o Edmund chama o Robert para conversar e pergunta se ele acha que revelando essa descoberta, o Edmund tem está correndo algum risco de vida. O Robert ele tenta descobrir de antemão o que é essa revelação. Ele até fala que ele não tem como dar uma opinião porque ele não sabe a que ponto é essa descoberta. Mas, levando em conta que pode ser uma descoberta que vai influenciar toda a ciência e toda a questão da religião, o Edmund estava muito preocupado em correr algum risco de vida, porque ele sabe que pode receber alguma represália de algum líder religioso ou de comunidades mais extremistas. A gente também acompanha logo no começo do livro o próprio Edmund visitando alguns líderes religiosos para contar sobre essa descoberta que ele fez. Segundo ele, foi uma desculpa para esses líderes religiosos se prepararem e prepararem uma resposta para os seus fiéis, né, depois, porque eles vão precisar de uma resposta, mas na verdade, na minha opinião, foi só para ele se achar lá na frente dos líderes religiosos mesmo. E depois dessa conversa, a gente vê os líderes religiosos se juntando e debatendo entre si sobre o que eles devem fazer, se eles devem divulgar essa descoberta antes do Edmund, para eles poderem ter como lidar melhor com a situação depois disso. Enfim, o dia chega, a apresentação tá toda pronta e muitas pessoas são convidadas, é uma experiência completamente nova. O Edmund realmente prepara uma experiência extremamente lúdica e além de divulgar, né, essa descoberta para essas pessoas selecionadas que foram até o museu, o Edmund também está divulgando e transmitindo para o mundo inteiro essa descoberta que ele fez. Só que no meio da palestra do Edmund acontece algo que vai impedir essa descoberta de vir à tona. Quando isso acontece, muitas dúvidas começam a surgir na cabeça. Por quê? Porque a gente tem vários pontos de vista durante a história. E esses vários pontos de vista acabam indicando que alguma coisa, alguma trama ali muito argilosa está se formando para que essa descoberta não vá à tona. Só que a gente tem muitas suspeitas em potencial. E uma coisa que eu quero destacar aqui é que eu só li, além de Origem, eu só li o Código da Vinci. Eu amei o Código da Vinci, eu não imaginava que o Dan Brown conseguiria se superar, porque eu achei o Código da Vinci perfeito. Porém, eu acho que ele se superou muito em questão de mistério, em questão de construção de mistério com Origem, porque esses pontos de vista diferentes, apesar da gente também ter pontos de vista diferentes
em O Código da Vinci, eu acho que a forma como ele foi escrevendo e a forma como ele foi botando todo mundo como um potencial suspeito foi genial. E soube melhorar ainda mais o mistério. Eu tinha diversos suspeitos, claro que eu suspeitava mais de alguns do que outros. Alguns eu achava que tava ali só pra realmente tentar despistar alguma coisa e fazer a gente ficar louco. Outros eu tinha um pouco mais de certeza. Acertei. Não totalmente, né? Mas tudo bem, porque eu gosto disso. Eu gosto de levar tapa na cara e falar que sua burra, você não acertou quem era o vilão da história. Mas assim, o mistério eu achei muito bem construído, além da questão do Edmund Kirsch, da vida do Edmund, que a gente vai descobrindo ao longo do tempo. E a gente também vai desvendando esses quebra-cabeças, porque agora cabe ao Robert Landon e a Amber Vidal, ou Ambra Vidal, não sei, trazer essa descoberta à tona, porque o Edmund não vai poder mais, e agora cabe a ele desvendar todas as pistas que podem fazer com que eles consigam revelar esse segredo para a humanidade. Esse segredo não, né? Essa descoberta para a humanidade. O problema é que muitas pessoas vão começar a atrapalhar os dois, muitas situações vão começar a atrapalhar os dois, e eles vão até começar a ser caçados pela Guardia Real da Espanha. Inclusive a gente tem muitos pontos de vista da situação ali do castelo, da situação dos governantes da Espanha, que são bem interessantes e eu achei muito, muito, muito legal de ter incluso aqui. Então a gente tem toda uma questão de política também envolvida, de romance, de mistério e de também, como sempre, né, como já eu acho que é meio que praxe do Dan Brown, uma certa discussão entre ciência e religião. Uma coisa que eu achei muito interessante, ele ter trazido esse tópico à tona, ainda mais com uma revelação que alega que irá destruir todas as religiões. Eu achei muito, muito importante ele trazer um tema desse com um certo balanço entre os pontos de vista e entre as atitudes e crenças de determinados personagens. Então a gente tem sim aqueles grupos mais extremistas, tanto de ateus quanto de religiosos, e a gente tem também aqueles que são um meio termo, tanto de serem ateus, mas tolerarem, ou não serem assim extremistas, quanto de religiosos que também não são extremistas. Mas a gente tem aqueles que são no meio termo, literalmente, de que são religiosos, mas que também respeitam e acreditam na ciência. Aqueles que veem a ciência e a religião como um complemento e não como coisas que competem entre si. O próprio Robert, uma coisa que eu percebi é que no Código da Vinci eu vi ele muito como um ateu declarado, sabe, assim. Não chegando a ser extremista, mas ele, apesar dele estudar religião, né, e do foco dos estudos dele serem os símbolos religiosos e como toda a religião se forma e tudo mais, justamente por ele estudar muito isso, ele era muito descrente de tudo isso. Mas, em origem, eu já vi um outro lado do Robert, eu já vi um lado dele sendo assim, vendo a ciência e a religião como um complemento para a humanidade e não como coisas que competem entre si. Então eu acho que foi muito válido, muito importante o Dan Brown trazer todos esses lados e todos esses pontos de vista e não tornar a escrita e a história muito favorável ou desfavorável para um dos lados. E eu acho que isso torna confortável para todas as pessoas, todos os leitores dele, né? Em relação à descoberta, eu acho muito válido, sabe? Claro que foi uma invenção que ele fez, claro que é ficção, mas eu acho que isso
é bárbaro dele, porque ele faz a coisa ser ficção, ele mistura muito ficção com realidade, né, com dados reais, e ele usa dados reais pra basear a ficção dele, mas eu acho que faz muito sentido, sabe, as coisas, por mais que sejam ficção, por mais que a gente saiba que é ficção, na minha opinião, na minha cabeça faz muito sentido as ideias que ele tem. E as ideias pra essa descoberta do Edmund, de onde a gente vem, pra onde a gente vai, eu acho muito válida. Muito válida no sentido de, não de que eu acho que aconteceu, mas eu acho que é válida no sentido de que é uma opção, tá? Acho que principalmente na questão de pra onde a gente vai, sabe? Apesar de ser a descoberta dele, pra mim, ser extremamente assustadora, eu acho que é válido, porque eu acho que o ser humano, ele tem essa necessidade de evolução e ele quer explorar tudo ao extremo. Então eu não duvido que uma coisa descrita aqui como foi descrita aqui, possa realmente acontecer no futuro. Por falar em exploração e evolução, esse livro também traz, além dessa discussão de ciência e religião, ele também traz toda a questão de tecnologia, já que o Edmund Kirsch é um futurólogo que lida com tecnologia, ele faz previsões sobre tecnologia. Esse livro ele também traz sobre a questão de inteligência artificial e androides, enfim, o que pra mim já é uma questão assustadora. Eu não sou uma pessoa que acha favorável ter robôs e pessoas androides. Eu não sou favorável, eu acho que tem que ter um certo limite nisso daí. Eu acho muito legal dos livros, mas a partir do momento que às vezes a gente vê coisas na ciência que parece que os livros estão se tornando realidade, já começa a me dar um certo medo, sabe? Sim, do que pode se tornar as coisas, né? A gente já viu muito filme, muito livro de robôs se virando contra humanos. Então, assim, né? Um pouco de cautela nunca é demais. Mas eu achei um livro bárbaro, eu achei uma temática muito válida e muito legal. É um livro muito gostoso, é um livro muito rápido de ler, como foi também o Código da Vinci. Eu acho que é uma marca do Dan Brown. É um livro grande, mas que passa muito rápido, e a partir do momento que você começa, a partir do momento que a história começa realmente a engatar, você não quer mais parar de ler. Eu não conseguia mais parar de ler, foi um mistério que me prendeu demais e que começava a me deixar muito doida realmente, sabe? Até mais do que o Código da Vinci, como eu já comentei. Então, acho muito válido ler Dan Brown, acho muito gostoso ler Dan Brown e recomendo para todo mundo que leia o Dan Brown. Então é isso, eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau, tchau!